Olá, meu nome é Gustavo e o vídeo de hoje vai ser dividido em 3 partes principais. A primeira parte eu vou tentar responder a pergunta se é ou não é um bom momento para investir em fundos imobiliários no atual momento. A segunda parte eu vou trazer os 5 melhores fundos imobiliários para 2025 e 2026. E na terceira parte eu vou te explicar a minha estratégia de alocação e aportes no atual momento. Mas antes disso, já deixa aqui seu like e se inscreve para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Bora lá, sem mais enrolação, responder a pergunta: é ou não é um bom momento para investir em fundos imobiliários? O primeiro gráfico que eu trago aqui para a nossa análise é a correlação entre o IFIX, que é a cesta de fundos imobiliários mais relevantes da nossa bolsa, contra as taxas do IPCA mais 2045. Eu trouxe informações históricas aqui de 2019 até agora, 2025, onde fica muito claro que esses ativos têm uma correlação negativa, ou seja, quando as taxas do Tesouro sobem, as cotações do IFIX e, por consequência, dos fundos imobiliários tendem a cair. Sendo assim, agora nós estamos com as taxas nas máximas dos últimos 5 anos e isso explica a queda que nós tivemos durante todo 2024 e agora em 2025 também. As taxas do Tesouro Mais continuam elevadas, muito em função do risco Brasil, a gente pode comentar isso em outro vídeo, e isso pressiona o IFIX. Muitos investidores percebem, por que eu vou estar investido em renda variável com essa sofrência aí dos últimos anos, dos últimos 5 anos andando de lado, lateralizado, se eu posso investir e garantir IPCA mais 7,5%. Ou seja, você está garantindo aqui 7,5% fora a inflação de retorno. Realmente é bastante atrativo e faz total sentido os investidores aportarem nisso. O que para mim não faz sentido é vender fundos imobiliários nesse momento. Porém, é o que o mercado está fazendo aparentemente, porque a cotação dos fundos imobiliários está caindo. Então esse é o primeiro gráfico, fica muito claro essa correlação negativa. E o segundo gráfico que eu trago aqui é a mesma correlação, só que é o IFIX versus Selic. Então também fica muito claro aqui em laranja a Selic e em azul o IFIX, que a mesma correlação ela é verdadeira, ou seja, taxa Selic para o alto, fundos imobiliários para baixo. A exemplo do que está acontecendo agora. Bom, já entendemos aqui com esses dois gráficos que os fundos imobiliários são negativamente correlacionados com as taxas de juros, tanto a taxa Selic quanto as taxas do Tesouro IPCA+. E aí, para responder a pergunta se é ou não é um bom momento, vamos olhar as projeções do Itaú para os próximos anos, tanto do IPCA, que é a inflação, quanto da taxa Selic. Olhando aqui o histórico da taxa Selic e a projeção do Itaú para os próximos anos, fica muito claro que o cenário não é nada otimista para 2025 e 2026. Fechando aí 2025, na projeção do Itaú em 15,75%, esse aqui seria o nível mais elevado aí dos últimos 20 anos praticamente, e a partir desse momento com uma caída da taxa Selic fechando lá em 2028 em 10,75%. Vale lembrar que nós tínhamos uma projeção para 2025, iniciar o ano aí com taxas de juros entre 8% e 9%. Então isso aqui é extremamente dinâmico, porém isso aqui aponta que nós podemos estar muito próximo da pior parte de todo esse ciclo e ter um cenário um pouco mais otimista para 2026, 2027 e 2028. O que também é indicado na projeção do Itaú para a inflação de final do ano. Em 2024 nós fechamos aí em 4,8%, tem-se a expectativa de fechar 2025 em 5,8%, porém veja só como essa inflação começa a ser controlada lá a partir de 2026, 2027 e 2028. Bom, sabendo dessas duas informações, tanto da correlação negativa do IFIX versus inflação e as projeções do Itaú de diminuição da taxa Selic e diminuição da inflação nos próximos anos, para mim fica muito claro que nós estamos sim no momento de aportes, de acumular cotas dos fundos imobiliários. Não acredito que nós tenhamos uma melhora nos próximos meses, porém eu não descarto, sendo assim eu não deixaria para aportar no pior momento de taxa Selic. Eu já iniciei meus aportes no final do ano passado e pretendo acelerar os aportes em fundos imobiliários agora até a taxa Selic chegar no final da alta do ciclo. Sendo assim, essa é a minha sugestão, na verdade é isso que eu estou fazendo e nada aqui que eu estou falando é uma recomendação de investimento. Faça a sua análise, porém esses indicadores endossam essa minha opinião. Temos isso muito claro, temos isso entendido, mas e agora? Em quais fundos eu deveria aportar nesse momento? Eu vou trazer os 5 fundos imobiliários que eu estou aportando exatamente agora e pretendo acelerar meus aportes nos próximos meses. Começando com o primeiro fundo da lista, é o XPML11, XP Malls, que é um fundo de shopping centers. Então, como fica claro aqui, o fundo imobiliário está no valor atual de R$ 97,94 e tem um valor patrimonial por cota de R$ 117, caracterizando um preço sobre o valor patrimonial de 0,80
83, bastante atrativo e com desconto bem considerável. Quando nós olhamos aqui, esse fundo tem quase 6 bilhões e meio de patrimônio, então é um fundo muito robusto com vários fundos do seu portfólio, 26 para ser mais preciso. A vacância do fundo está muito controlada. A vacância é um indicativo de quantos por cento da área total do fundo está disponível para alocação, ou seja, não está sendo rentabilizada no momento. E um ponto que me faz investir nesse fundo imobiliário é o fato de, justamente por ser um fundo tão grande, ele faz a gestão ativa, ou seja, ele frequentemente está comprando novos shoppings e vendendo parte ou a totalidade dos shoppings que faz sentido, que tem uma oferta interessante no mercado. Vamos olhar aqui que desde o seu IPO esse fundo está andando basicamente de lado, mas claro, com muita volatilidade. Ele já chegou a negociar suas máximas aí acima dos R$140 e também já negociou abaixo dos R$80. Então, muita volatilidade, porém, interessante verificar aqui no próximo gráfico que no último ano esse fundo entregou em dividendos R$11, R$10,99, representando um dividend yield livre de imposto de 11,29%, muito atrativo. Eu trouxe todo esse histórico aqui para ficar muito claro que esse é um fundo que, claro, sofreu na pandemia, porque todo mundo achou que ninguém mais sairia de casa, porém, em 2 anos já se recuperou e paga dividendos crescentes ano contra ano, demonstrando aqui que sim, a gestão está fazendo um ótimo trabalho nessa reciclagem de portfólio. Eu gosto de ver fundos imobiliários que têm esse dividendo crescendo ao longo do tempo, até porque a inflação corrói parte do nosso dinheiro, porém, esse fundo aqui sim, ele consegue corrigir seus dividendos pela inflação, pelo menos. O segundo fundo da lista, TRXF11, um fundo de renda urbana, aqueles prédios que ficam principalmente nas maiores cidades do Brasil. Aqui nós temos o exemplo do Sam's Club, do Pão de Açúcar, da Decathlon e do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Então também um fundo bem diversificado com 54 imóveis. O valor atual de mercado dele está em R$99 e o valor patrimonial está em R$102, então com desconto aí de 4%. Também um fundo aí com um patrimônio bem relevante acima dos 2 bilhões. Então esses 54 imóveis estão alugados para 16 inquilinos e a vacância dele está abaixo de 1%. Muito legal. Esse é o fundo aí que fez o seu IPO em 2020. Vale lembrar que esse IPO foi feito a R$100, então ele está praticamente lateralizado. Porém o Google pegou o valor de fechamento do primeiro dia, mas esse é um fundo que, para quem entrou no IPO, andou de lado. Porém, quem comprou na máxima aí está perdendo 14,5%. Então aqui dá para ver também a evolução do pagamento de dividendo. No último ano ele pagou 12,70%, com dividendo de quase 13%. E é interessante também que esse fundo aí cresceu seus dividendos ao longo do tempo bem acima da inflação. Com destaque aí para entre 2021 e 2022, 20% de incremento e agora 2023 para 2024, 12% de incremento, mantendo o poder de aquisição dos investidores. Outro ponto bacana desse fundo imobiliário é que ele traz um guidance, ou seja, uma previsão da distribuição, que deve se manter entre 90 e 93 centavos. O terceiro fundo imobiliário dessa nossa lista é o BTLG11, um fundo de logística que está sendo cotado aí aos R$ 93,83, com valor patrimonial por cota de R$ 103, configurando um preço sobre o valor patrimonial de 0,91. Também um dividend yield aí de quase 10% para um fundo que tem um patrimônio de 4,4 bilhões de reais, com esses galpões logísticos que você pode ver nas fotos aí, são aqueles galpões que normalmente ficam nas rodovias, na marginal aí das grandes cidades do Brasil. Esse é um fundo bem interessante porque ele tem boa parte do seu portfólio localizado aí a 30, 50 quilômetros de São Paulo, que é uma região com bastante demanda logística. Então o fundo tem 35 galpões que estão alocados para 16 inquilinos, com uma vacância de 2% e também pela musculatura do fundo e pelo tamanho é capaz de fazer essa gestão ativa, reciclagem de portfólio, que é sempre saudável para o fundo imobiliário. Esse é um fundo também que desde 2020 aí que está caindo 12,4%. Então quase todos os fundos imobiliários aí em queda desde o seu IPO. Trazendo aqui o histórico de dividendos do BTLG11, também fica claro que apesar de um acréscimo um pouco mais tímido se comparado aos fundos imobiliários que nós visitamos anteriormente, ele sempre subiu aí um pouquinho sua distribuição. Espero que 2025 não seja diferente, demonstrando aqui também a eficiência da gestão. Outro ponto interessante é um fundo que também traz um guidance garantindo aí para os próximos meses o pagamento entre 76 centavos e 82 centavos, o que configura um dividendo acima dos 10% quando nós tomamos em consideração a cotação atual desse fundo imobiliário. Bem atrativo para ser um fundo bem defensivo de logística. O quarto fundo dessa lista, trazendo um pouquinho mais de pimenta para essa carteira, é o PVBI11, é um fundo de lajes corporativas, como vocês podem também observar nessas fotos. O fundo está sendo cotado atualmente a R$ 72, com um preço sobre valor patrimonial de 0,67. Esse é um fundo aí de quase 3 bilhões de patrimônio que estão divididos em 7 prédios com 39 inquilinos. Então esse é um fundo já bem mais descontado se comparado aos anteriores, mas aqui já existe uma explicação para isso. Ele é um fundo que tem uma vacância de 15,7% e tem uma possibilidade elevada de diminuir seus rendimentos nos próximos meses. Esse fundo ele comprou imóveis nos últimos anos que tinham com eles uma rentabilidade
renda mínima garantida, ou seja, ele comprou de uma incorporadora e a incorporadora garantiu um aluguel mínimo por metro quadrado até o fundo fazer essas alocações para os inquilinos. Essas alocações ainda não aconteceram e esse contrato está chegando no final, então possivelmente nós tenhamos aqui uma diminuição no valor que esse fundo recolhe, por consequência no valor que esse fundo repassa aos seus cotistas. Quando nós olhamos aqui o comportamento desse fundo imobiliário, já chegou a negociar aí muito próximo do 110 e teve uma correção muito significativa a partir de 2024, estando negociando agora praticamente nas mínimas desde o seu IPO, com uma queda aí de quase 30% em todo o período. Então aqui o histórico de dividendos do PVBI11 desde o seu IPO também, nós podemos observar que esse é um fundo que também cresceu um pouco aí de 2021 até 2023, porém em 2024 já com uma redução, e o mercado penaliza muito esse tipo de coisa. Então nós já vemos aqui outra explicação pela qual as cotas estão caindo. 2025 apenas começou, então ainda não dá para fazer nenhum tipo de análise. Eu trouxe esse slide aqui para tentar explicar um pouquinho mais do porquê de eu estar alocando nesse fundo, sendo que o cenário para o curto e médio prazo não é otimista. Quando nós olhamos o valor de mercado do PVBI11, ele está em 1,89 bilhões e a área bruta locável do fundo é de 84 mil metros quadrados. Fazendo aqui a divisão, o valor do metro quadrado está em 22.500 hoje no mercado secundário. E aí é interessante perceber que o Itaú comprou em 2024 um prédio na Faria Lima, que é onde o PVBI11 tem a grande parte dos seus imóveis, pagando 64 mil reais o metro quadrado. Então pagou 1,5 bilhões para um prédio de 22 mil metros quadrados, que existe aí uma diferença muito grande entre a economia real, ou seja, o que o Itaú pagou e as negociações que estão acontecendo nessa geografia e a cota desse fundo no momento. Então eu realmente acredito que esses valores devem se encontrar em algum momento. Eu realmente acredito que o fundo está subprecificado e que em algum momento essa correção deve vir. Ah, eu garanto que esse fundo vale 64 mil reais o metro quadrado? Não, com certeza não. Até acredito que valha menos. Porém, 22.500 não é a realidade dessa geografia. Eu realmente acredito que esse fundo aqui tem um potencial aí de subir 50% a sua cotação e subir seus rendimentos assim que os problemas de vacância forem reduzidos. E o mercado tende a melhorar a percepção em relação a esse fundo e, por consequência, a sua cotação subir. É o meu racional. Você concorda? Faz sentido para você ou não? Deixa aqui nos comentários para eu ver o que vocês estão pensando. Indo para o quinto e último fundo imobiliário dessa lista é o CAFOF11, um fundo de fundos da Quineia, que está sendo cotado atualmente a R$ 66,00, sendo que a sua cota patrimonial está em R$ 81,93, um preço sobre o valor patrimonial de 0,83. Então esse é um fundo menor, porque ele tem um pouco mais de 500 milhões de patrimônio, porém ele é um fundo que investe em diversos outros fundos imobiliários. É a atividade core dele, identificar as melhores oportunidades e alocar os recursos. Então ele tem mais de 30 fundos imobiliários no seu portfólio que estão distribuídos por categoria conforme o gráfico que eu trouxe aqui. Grande parte deles em fundos de CRI e os demais bem distribuídos aí com destaque à logística e varejo e shoppings. Quando nós olhamos, esse fundo também fez seu IPO a R$ 100 e ele está caindo 34% durante todo esse período, também nas suas mínimas históricas, inclusive negociando abaixo dos patamares que ele negociou na pandemia. Quando nós olhamos os dividendos foram crescentes ao longo do tempo, com exceção entre 2023 e 2024. Então aqui mais um motivo pelo qual o mercado tem penalizado esse fundo imobiliário. Esse fundo também traz um guidance e ele está aqui mencionando que deve manter o pagamento entre 70 e 80 centavos e ele tem uma reserva acumulada para servir como pulmão para se alguma coisa de estranha acontecer nos próximos meses de 32 centavos, o que configura um dividend yield de 13,61%. Aqui a composição do portfólio desse fundo imobiliário, então ele tem mais de 30 fundos imobiliários com destaque aí ao LVBI11, HSML11 e o VGIR11, que tem um pouco mais de 8% de representatividade dentro desse portfólio, mas é um fundo aí bem diversificado, então você comprando uma cota do CAFOF, você está levando toda essa cesta de fundos imobiliários aqui. Aqui justificando também meu aporte nesse fundo, o CAFOF 11, ele é um fundo de fundos. Então o seu valor patrimonial basicamente é a somatória da cotação de todos os fundos imobiliários que ele tem dentro do portfólio. Ou seja, se ele vendesse todos os fundos imobiliários hoje a valor de mercado, ele poderia devolver para o cotista R$ 78,79. Então 15% de desconto só nesse ponto aqui. Porém, esses fundos imobiliários que compõem o CAFOF 11 também estão descontados. Então ele é um fundo que tem uma camada dupla de desconto. E caso todos os fundos imobiliários desse portfólio estivessem no seu valor patrimonial, ou seja, no seu valor justo, a cota do CAFOF poderia valer R$ 104,31. Então também eu acredito que seja um momento muito oportuno para investir em fundos de fundos por esse duplo desconto, porque realmente as cotas estão largadas no mercado secundário. Lembrando que nada aqui é uma recomendação, mas caso você optar
pensasse em aportar e montar uma carteirinha com esses 5 fundos imobiliários, você pagaria 425 para ter uma cota de cada uma e teria um dividendo de R$ 4,01 por mês, o que configura 0,94 de dividend yield, o que é muito atraente. Vale ressaltar aqui que o valor patrimonial de tudo que você está comprando, ou seja, o valor justo, é de R$ 507. Ou seja, hoje você está comprando na promoção algo que vale R$ 507 por 425. Um bom desconto e que vai trazer uma renda todos os meses para a sua felicidade. Indo para a terceira parte desse vídeo, como aportar nesse momento? Qual a minha estratégia de aportes? Eu realmente acredito que esse cenário que o Itaú desenhou aqui, relembrando, a inflação tende ainda a subir nesse ano, bem como a taxa Selic, para justamente controlar essa inflação. Eu entendo que nós tenhamos uma janela aí de 12 a 18 meses, pelo menos, de aportes, onde esses fundos podem ficar lateralizados ou até cair. É um cenário bastante plausível que esses fundos ainda caiam nos próximos meses. Porém, eu não ficaria de fora. Eu já iniciaria meus aportes agora mesmo, não é uma recomendação, e sim o que eu estou fazendo. Porém, eu faria com calma. Caso eu tivesse um dinheiro guardado, vou dar um exemplo aqui de R$10.000, eu dividiria em 10 aportes. Eu aportaria R$1.000 por mês até o final do ano. Caso você tenha uma renda recorrente, ainda melhor. Faça esses aportes gradualmente ao longo do tempo e vá compondo o seu preço médio. Porque, de novo, o cenário não é otimista a médio prazo. Porém, é insustentável os níveis de juros que nós estamos projetando agora para o final do ano e o Brasil precisa fazer alguma coisa para isso mudar. Eu realmente tenho esse como cenário base e eu entendo que essa janela de aporte deve ficar aberta aí pelos próximos meses. Porém, ela vai fechar em algum momento e vai retornar, sim, aos patamares lá de 2020. Quem investia sabe aquele desespero de ter que comprar alguma coisa pagando 4% ao mês. Acho que os dividendos já são muito atrativos no patamar atual, podem ficar mais atrativos, mas também podem corrigir. Sendo assim, a minha sugestão e o que eu estou fazendo é comece seus aportes agora mesmo e faça esses aportes gradualmente ao longo do tempo. Se você quiser ver como eu faço isso na prática, eu vou deixar o link aqui da série Bola de Neve, onde eu invisto todos os meses na formação da carteira da minha filha. Então, todos os meses eu faço os aportes em fundos imobiliários, ações e em renda fixa. Fica a dica para você, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like. Muito obrigado e até a próxima.